irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, todos. Rapidamente abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler aqui alguns versículos, uma passagem já conhecida, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar algo mais conosco do que Ele tem a revelar para as nossas vidas. Então diz assim a palavra do Senhor: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele lhe indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Podeis assentar? Aleluia. Quando nós começamos a pensar um pouco sobre essa parte de Dia dos Pais, o Senhor ele sempre falou muito fortemente no meu coração e no meu espírito sobre algo: paternidade. Por que paternidade? Porque muitas vezes nós somos órfãos de pais vivos, não é? Os nossos pais existem, a gente sabe que existe, muitas vezes convive conosco e a gente não tem um pingo de intimidade com eles. É normalmente o que acontece. Aconteceu isso comigo e aconteceu com muitas pessoas aqui hoje presentes. Então, esse tipo de convívio acaba gerando uma certa depreciação em relação àquilo que realmente Deus é na nossa vida. Como assim? Porque nós acabamos achando ou colocando a figura de Deus como os nossos pais, ou principalmente como o nosso pai, né? Que acabava sendo, sei lá, por muitos casos, uma pessoa rude, uma pessoa que não tinha meias palavras, uma pessoa que não conversava, mas que lógico, sempre
Sempre nós, quando crianças, nós aprendemos algo. Não tem como fugir disso. Sempre nós aprendemos alguma coisa. Não do jeito que nós queremos, mas sim sempre do modo que nos é apresentado. Então, diante disso, essa paternidade, conforme nós começamos a observar e olhar, ela começa a ser corrompida, a ponto de nos levar a fazer ou realizar coisas que nós achamos que Deus aprova. Já percebeu isso? Nós falamos, não, Deus não vai achar ruim se eu fizer isso. Pera, por que você está fazendo isso? Por causa de uma influência ou por causa da ausência do seu pai? Agora, entenda quem é este pai de amor. Entenda quem é este pai que pegou, deu Jesus Cristo por nós, para que a morte dele e a sua ressurreição nos desse a oportunidade de nos reconciliarmos novamente com Deus. Este pai de amor fez o filho passar por todos os processos nesta terra em carne. Este pai de amor fez ele sofrer na carne, ou seja, não era uma cutícula que estava doendo, não era um pé que estava ralado, não era alguma coisa que estava quebrada. Ele sofreu. Ele passou por todos os processos, a ponto de passar no processo mais dolorido, que falavam que era o processo de morte na cruz, que era o processo mais dolorido que existia. Nós nem imaginamos isso e nunca passamos por isso. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Este Pai nos amou a tal ponto e de não nos deixar passar por isso. Ele não deixou com que nós nem sentíssemos um pouco daquilo que Jesus sentiu. E hoje a gente começa a ver e começa a imaginar por que Deus nos ama tanto. Por que o Senhor nos ama tanto a ponto de entregar seu próprio Filho por amor a nós? Simplesmente porque Ele te vê, não da maneira que o mundo te vê. Ele não te vê do modo que as pessoas te veem. Ele não te vê do modo que os seus pais te veem. Ele não te vê, Ele te vê de uma maneira diferente. Ele te olha de uma maneira, ou melhor, da maneira que Ele te criou, com todos os dons, com todos os talentos, com tudo aquilo que Ele, somente Ele, sabe aonde você pode chegar. Ele não te criou com incredulidade, Ele te criou com uma fé sobrenatural. A incredulidade vem por causa daquilo que nós fomos aprendendo, mas Ele te criou com uma fé sobrenatural. Ele não te criou com traumas, mas os traumas vieram por causa do lugar da onde nós passamos, ou as pessoas, ou as palavras, ou o lugar onde nós estivemos. Os traumas foram por causa disso. O Senhor, Ele conhece todos os detalhes da nossa vida. Ele sabe cada particularidade. E quando Ele me levou a esse texto, se nós formos pegar todo o capítulo 15, e eu peguei especificamente este, Ele está falando simplesmente de algo que seria uma coisa que nós jamais teríamos que tirar da nossa mente. Ele está falando de salvação. Só isso. Ele está falando que, quando nós lemos lá em Efésios 6,10, que a gente gosta muito disso, né? A gente gosta da armadura de Deus, mas esquece de prestar atenção nas peças que tem, né? A armadura de Deus, ela nos mostra uma das primeiras coisas que são essenciais: o capacete da salvação. Por que capacete e por que o capacete é salvação? Simplesmente porque a nossa mente não pode estar em outro lugar a não ser na salvação, na nossa vida eterna. Não tem como nós entendermos este Pai de amor se a nossa mente estiver flutuando nos desejos da nossa carne. Nós não vamos entender. Nós só vamos entender salvação, ou melhor, nós só vamos entender este Pai de amor quando na nossa mente, ou melhor, a nossa mente estiver focada nesse Pai de amor. Porque se a nossa mente, em qualquer momento, ela se desviar para algo que nós achamos que somos merecedores, acabamos trocando simplesmente um altar de adoração a Deus, e a nossa mente não está mais na salvação, está nos méritos que nós achamos que nós conseguimos pelo nosso esforço. Deus nos deu dons, habilidades, talentos, nos deu capacidade de aprendizado, mas isso é para a glória de quem? Para a glória dele.
Porque se não for para a glória dele, para quem que nós estamos dando glória? Para nós, para o nosso ego, para os nossos achismos, para o nosso esforço. E vai chegar determinado tempo que nós não vamos aguentar segurar tudo isso, porque nós vamos nos tornar orgulhosos, arrogantes e prepotentes. E daí o que começa a acontecer? A gente começa a ver um monte de gente se afastando da gente, não é? Um monte de pessoas olhando, não chega perto não. Por quê? Porque ele é assim, assim, assim. Esse tipo de pessoa não tem como conviver. Não dá para conviver, porque é tudo ele. Não existe as pessoas, não existe a gratidão. É tudo ele. E aí nós vemos o retrato, né? Retrato claro de quem? De um filho que foi criado, de um filho que foi ensinado, de um filho que foi instruído. E não só instruído, também tinha ali sido treinado para ter uma sucessão. E ele chegou e falou assim: eu quero tudo, me dá tudo que o meu caminho é o mundo, o meu caminho é a terra, as minhas coisas são para outro lugar, e eu vou pegar minhas coisas e vou sair fora daqui, eu não aguento mais. Você já ouviu isso ou já saiu isso da sua boca? Eu não aguento mais, eu vou embora. Nenhuma luta é maior, ou não há luta maior, que Deus não nos faça vencer, porque Ele sabe aonde é o nosso limite. E aqui nós vemos um orgulho tomando conta, né? E através disso, a pessoa se achando autossuficiente, mas não prestou atenção nos princípios que foram dados, né? Não prestou atenção naquilo que já tinha sido ensinado e já tinha sido lançado sobre a vida dela. O que foi? Como administrar algo. Porque o pai ali, ele não administrava algo grande? Administrava. E como? Em pouco tempo você perde toda uma herança assim, simples? Como isso? Porque na verdade, nós podemos falar do pai. Nós podemos falar do que o pai disse. Nós podemos olhar o testemunho do pai. Nós podemos ver todas as coisas que ele nos ensinou, mas nós não podemos, ou melhor, nós não, muitas vezes, praticamos nada daquilo que nos foi ensinado. E não praticando a gente aprende? Não. A gente pode até ouvir no momento, até saber no momento, depois a gente esquece. É só você perceber algumas matérias que você aprendeu aí, que você só fez a prova por fazer. Tenta lembrar dela. Não lembra de jeito nenhum. Sabe por que não? Porque na verdade você não foi ali para poder aprender, você foi só para poder fazer a prova e acabou, mais nada. Não é? Todo mundo já viveu isso, não tem como fugir disso, né? É uma realidade nossa. Então, cada detalhe que o pai estava ali ensinando, ele não estava preocupado com o ensinamento. Ele não estava preocupado com aquilo que o pai estava mostrando. Ele estava preocupado com a herança. E quando nossos olhos, olha que tremendo, hein? E quando, os nossos olhos, que são induzidos pelo quê? Pela, mente. Ou seja, quando a nossa mente, ela perde o foco da salvação e começa a olhar a herança, o que acaba acontecendo? Nós nos perdemos. Foi o que aconteceu com esse filho. Ele se perdeu. Ele perdeu o foco de quem realmente ele era. E começou a andar em cima das coisas que ele acreditava e não mais nas coisas que Deus tinha para a vida dele. Porque assim, a partir do momento que você sai da casa do pai, a partir do momento que você se acha autossuficiente para poder fazer algo que você acredita sem o consentimento, o que acaba acontecendo? Você acaba infringindo um princípio. E quando inflige esse princípio, você está debaixo de desobediência. E assim, não, mas eu tentei a vida, eu fui... Entende, irmãos? Eu vou até contar isso aqui que é tremendo. Quando eu e a Branca, nós fomos nos casar, nós falamos o seguinte: eu estava com 21 anos, eu ia fazer 22 anos, mas eu naquela hora, no dia do casamento, eu estava com 21 e ela estava com 18, então ela não poderia casar. Porque casamento você só assina acima de 21 anos. Então ela não poderia. Então teria que ter alguém.
E os pais dela não queriam que a gente se casasse. Os meus pais também não queriam que a gente se casasse. Você fala assim, é loucura? Não. Quem viveu naquele tempo está entendendo bem o que eu estou dizendo. Porque não tinha aquele negócio. Quando você tinha mais do que um filho, e de repente esses filhos, eles ajudavam dentro de casa, quanto mais ajuda você tinha, era melhor para que não acontecesse ou não tivesse problema depois nas despesas de casa. Era bem assim, não tem esse negócio. Não, pode ficar mais um tempinho aqui, não se preocupa, não casa agora não, fica aqui, ajuda aqui em casa ainda, continua aqui. Era assim. E daí, enquanto não houve autorização para poder nós nos casarmos, mesmo a gente sendo nesse nível, nós vamos casar, mas mesmo só quando foi autorizado que nós casamos. Por quê? Nós queríamos estar debaixo da bênção dos pais. A gente não queria simplesmente olhar e falar, vou fazer e acabou. Não. E aqui, o que ele fez? Me dá, ou dá a minha herança. Eu quero, é meu. Tudo bem, é meu direito, mas qual é o meu dever? Se eu tenho direito, eu também tenho deveres, não tenho? E muitas vezes nós nos perdemos nos deveres. Nós queremos tanto ter direito, tanto ter direito, tanto ter direito, que na hora dos deveres a gente faz o quê? Ou melhor, né? A gente não faz. Porque a gente acaba olhando do nosso ponto de vista e não mais aquilo que nos foi colocado a fazer. E aqui o próprio Senhor, ao escrever essa parábola, ao dizer sobre isso, o que ele mostrou? O que ele disse? Ele falou o seguinte, ele falou, tudo bem, está aqui ó, vai. Mas chegou um determinado tempo, que quando nós não estamos debaixo da bênção do Pai, ou não entendemos essa paternidade espiritual, nós começamos a padecer. Porque não adianta. Você pode ter todos os dons, você pode ter todos os cursos, você pode ter todas as habilidades, você pode ser o maior empresário. A partir do momento que você sai fora daquilo que Deus te colocou, vai chegar determinado momento que você vai começar a padecer necessidades, porque o Senhor, Ele vai te pegar aonde você estiver, vai te tirar daquele lugar e vai mostrar que Ele continua sendo o seu Pai. E foi o que aconteceu, e foi o que Ele fez. Diante disso, eles pegaram, peraí, só um minutinho. Peraí, aleluia. Amém. E diante disso, aquele filho, ele se olhou numa condição que ele sentiu vontade de comer bolotas de porcos, mas ele não podia porque não deram nem isso para ele. Imagina, será que precisamos chegar a este ponto para reconhecer quem é o nosso Pai? Será que precisamos chegar a este tipo de experiência para poder saber quem é o nosso Pai? Eu creio que não. Porque senão Deus não estaria aqui hoje conosco. Assim como foi a interpretação, nós queríamos fazer algo que mostrasse, revelasse a realidade que nós estamos vivendo. E esta é a realidade. Esta é a realidade. Muitas vezes a gente nem sabe como foi, mas só sabe que simplesmente aconteceu. Os extremos. Então, quando este filho, ele se viu naquela condição, interessante, né? Só hora que a gente está lá no fundo do poço, a gente lembra de quem é o Pai, não é? Meu Deus do céu. Só isso. E ele não estava no fundo do poço, né? Acho que ele já estava além do fundo do poço, não é? Porque no fundo do poço ainda tem um pouquinho d'água. Nem água tinha, né? E ó, foi tudo. E ele olhou e ele começou a observar. E falou, na hora, o que veio o que despertou foi o seguinte: os trabalhadores do meu pai têm abundância. Olha que sobrenatural. Ele vivia esta abundância. Se os trabalhadores do pai tinham abundância, imagina o filho que tinha. E muitas vezes nós queremos trocar toda esta abundância do pai por momentos, por períodos que nós nos achamos autossuficientes para poder fazer as coisas do modo que nós queremos. Ou melhor, quando entra esta autossuficiência, o que acaba acontecendo? Nesta autossuficiência, o Senhor, Ele começa a mostrar para nós o que realmente, ou quem realmente nós somos, não é?
Quando nós nos tornamos autossuficientes diante das coisas que nós acreditamos, ou diante ou melhor, né, diante da herança que nós hoje temos direito, essa autossuficiência acaba nos levando a realmente enxergar quem nós somos e verdadeiramente aquilo que o Pai quer que nós sejamos. Porque quando o Senhor, Ele mostrou isso daqui para nós, Ele não deixou nada escuro ou obscurecido. Ele mostrou a realidade de quem? De um filho que olhou muito para a herança, mas esqueceu de olhar para todos os ensinamentos do Pai. Mas quando ele despertou, ele sabia aonde era realmente a casa do pão, onde era a casa que alimentava, onde era o lugar que ele teria que estar. E essa presença que Deus manifestou ali naquele lugar, pode perceber, quem nunca passou por isso? Nós passamos por isso. Nós passamos em momentos que parece que não tem mais saída. Nós passamos em momentos que parece que a gente não vai olhar ali, vai chegar uma luz no fim do túnel. Ou nós vivemos até muitas vezes quando a gente olha e fala assim, Senhor, e agora o que eu faço aqui, ó? As crianças tudo aqui, não tem nem o que comer em casa. Mas quando nós estamos na casa do Pai, há o quê? Abundância. Se nós não estivéssemos na casa do Pai, a gente iria se perder e ia lembrar do Pai, não é? Mas ali quando há, e sempre quando nós passamos por isso, pode perceber, em todos os momentos, sempre Deus cuidou de nós. Sempre o Pai teve este cuidado conosco. Sempre Ele nos pegou no colo e falou assim, meu filho, minha filha, eu sou contigo. E quando Ele manifestou isso, ou melhor, quando o filho ele despertou desta realidade que ele estava ali vivendo, ele falou assim, eu vou. Daí quebrou orgulho, quebrou arrogância, quebrou prepotência, quebrou tudo. Ele falou assim, eu vou me humilhar agora diante do Pai. Por quê? Porque este é o caminho, esta é a certeza, este é o ensinamento que eu sempre tive e é isso que eu quero viver o resto da vida. E ele foi. Mas ali, quando ele se deparou, o que ele falou? Qual era a mentalidade? Qual é a mentalidade daquele que ainda não conseguiu entender a paternidade de Deus? Eu vou lá e vou ser um escravo diante daquilo e vou aceitar tudo. E o pai foi abertamente e disse para ele, vem aqui meu filho, deu um abraço e falou assim, agora a nossa casa está em festa. Por quê? Porque aquilo que tinha se perdido, agora foi achado de novo. Porque o Senhor, Ele não está nem um pouco preocupado com o tempo que a gente passa fora. Ele está preocupado em nós estarmos e voltarmos para a casa do pão, a casa de oração, a casa do Pai. E quando nós estamos nesta casa do Pai e realmente nós olhamos e observamos não mais como nós éramos, mas hoje como realmente Deus nos traz, nós reconhecemos que não é o nosso orgulho, não é a nossa soberba, não é a nossa arrogância, não é do nosso jeito, mas do jeito do Pai. Nós começamos a lembrar de todos os ensinamentos dele. Nós começamos a lembrar de tudo aquilo que Ele nos preparou. E aí, quando a nossa mente ela está assim, eu vou fazer tudo isso. Daí Ele fala, para, você é filho. Você não é escravo, você é filho. E como filho, eu tenho algo para você. E este algo continua tendo uma herança, continua tendo uma promessa, continua tendo um propósito, continua ainda na sua vida aquilo que lhe foi prometido. E este filho voltou. Mas, como muitos filhos que conseguem entender isso, tem muitos ainda dentro da casa que não conseguiram compreender. Como foi o caso do filho mais velho. Ele não entendia aquilo. Ele não compreendia aquilo. Ele não tinha na cabeça ou não conseguia entender porque aquele que esbanjou tudo poderia estar recebendo uma festa ou ser recebido através de uma grande festa. E ele estava lá e ele não conseguiria desfrutar das coisas que o pai tinha ali para ele. Mas qual foi a resposta do pai? Filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Por que essa palavra nesta manhã? Porque nós precisamos nos enxergar como filhos. Nenhum dos dois se enxergava como filho. Nem o pródigo, nem o irmão mais velho.
Nenhum dos dois se enxergava como filho. Eles se enxergavam como escravos. Porque eles só queriam saber de usufruir daquilo que era benéfico a ele, mais nada. E quando nós entendemos filho, nós entendemos sucessão. Quando nós entendemos filho, nós entendemos discipulado. Quando nós entendemos como filho, nós entendemos o que é ser ensinado e praticar aquilo que foi ensinado. Quando nós entendemos a paternidade de Deus, nós começamos a entender o que Jesus Cristo fez. Nós começamos a compreender toda a profundidade de viver esta presença gloriosa no Senhor. Nós paramos de olhar e falar, Senhor, tem que ser assim. Não, Senhor, tem que ser do jeito que o Senhor preparou para nós. E dessa maneira sempre vai ser a melhor. Ainda que eu passe ali, madrugadas orando, jejuando e buscando, eu vou ver e vou poder dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso? É promessa? É promessa, faça. Se é a promessa daquilo que nós acabamos de ler, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue esses dias na terra, então honra o teu pai e a tua mãe e você vai ver tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Mas nós precisamos compreender que nós somos filhos. E como filhos de um pai tão amoroso, nós temos que hoje desconstruir tudo aquilo que muitas vezes o inimigo tentou lançar contra as nossas vidas. Mostrando simplesmente pelas nossas figuras paternas que tem que ser de outro modo, não do modo de Deus. Mas quando Deus ele nos desperta, né? Isso é maravilhoso. Quando Deus nos desperta, a gente para de olhar. Para de olhar aquilo que a nossa carne quer, né? Para de olhar aquilo que as nossas necessidades nos impulsam. E começamos a olhar aquilo que o Senhor ele preparou para nós. Paramos de observar as coisas da terra e começamos a observar as coisas que vêm do céu. Então que nessa manhã nós possamos refletir sobre isso. O Senhor nos chama para assumirmos esta paternidade com o Pai. Para assumirmos esta paternidade. Ou para reconhecermos que Ele é o nosso Pai. E diante desta paternidade que Ele nos deu, nós sim podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Que tudo pode ser transformado pela presença dEle. Que tudo pode ser organizado da maneira que o Senhor preparou, não do modo que foi lançado sobre as nossas vidas, não do modo que o ambiente nos colocou, mas sim da maneira que o Senhor, Ele, a partir daquele momento, Ele começou a nos transformar, começou a retirar toda aquela construção antiga, tudo aquilo, começou a deixar ali tudo plano, começou a tirar toda a sujeira e começou a construir novamente uma estrutura sólida, uma estrutura eficaz e uma estrutura que jamais se roesse com o tempo ou principalmente se roesse através das palavras e do movimento das outras pessoas. Porque onde o Senhor Jesus ele está, a presença dele está. Onde o Senhor Jesus está, o milagre acontece. Onde o Senhor Jesus está, tudo é transformado para a glória de Deus. Que em nome de Jesus, que essa seja essa nossa realidade, que possamos assumir esta paternidade de Deus. Ainda, como eu disse no início, ainda que muitos de nós tenhamos passado por uma paternidade que a gente muitas vezes não entendeu o porquê, né? Éramos órfãos de pais vivos, né? Que normalmente é isso que acaba acontecendo, né? Não tem intimidade, não tem conversa, não tem nada. Mas chega uma hora que Deus fala assim, vamos restaurar, vamos fazer e vamos deixar do jeito que Deus quer. E quando nós assumimos isso, o Senhor ele começa a restaurar detalhe por detalhe. Ele começa a pegar tudo e começa a encaixar. Ele encaixa e o que é para ser retirado, ele retira. Ele não deixa mais ficar. Porque esse é o Deus que nós queremos. É Deus que entregou seu Filho Jesus por nós. É esse que fez com que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que, a nossa mente tem que estar onde? Salvação. Não pode sair de lá. Aleluia. Quando a nossa mente está na salvação, os nossos olhos, eles começam a enxergar de uma forma diferente. A gente não vê mais horizonte limitado, a gente só vê
a manifestação do poder de Deus em tudo. A gente para de olhar o homem, que propriamente pela nossa carne é caído, e a gente começa a ver a restauração e a salvação daquela pessoa. A gente para de observar todas as coisas que são limitadas, e a gente começa a enxergar o sobrenatural, começa a enxergar o ilimitado, e começa a enxergar a graça e a glória do Senhor em tudo. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus rapidamente. Aleluia. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua presença e pelo Seu amor. Somos gratos porque o Senhor tem nos conduzido e tem nos levado à compreensão da Sua palavra e dos Seus ensinamentos. Não do modo, Pai, que o mundo quer, não do modo, Senhor, que uma liturgia eu quero, muito menos que a religiosidade ela se apresenta, mas sim do modo que a Sua palavra está nos dizendo, está nos impulsionando. Pai, que em nome de Jesus, que nesta manhã seja quebrado, Pai, todo este espírito de orfandade em nome de Jesus. Que seja destruído todo este espírito das trevas que tem tentado, Senhor, a levar os seus filhos para outros caminhos, a não ser, Senhor, a sua casa, a casa do Pai. Então, em nome de Jesus, nós te clamamos e te pedimos agora, que a Sua presença venha e seja tão real, Senhor, que nada impeça a manifestação do Seu poder e do Seu sobrenatural em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos pelo Seu amor e pelo Seu cuidado. E agora, faça-nos ter esta compreensão, nos leva a esta profundidade de mergulhar cada vez mais neste amor, viver este amor, viver a Sua presença, viver a Sua graça, viver a Sua glória, viver, Pai, para Ti, em todos os lugares aonde nós estivermos, e que possamos estar naquele lugar, e a Sua presença, a Sua santidade, a Sua glória se manifeste em tudo, Pai. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos por mais esta oportunidade, por mais este dia. Consagramos tudo diante do Seu altar, para louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. As palmas do Senhor.